começa com a prece ou alguém vai fazer alguma introdução? Não, pode começar com a prece. Posso começar com a prece? Então tá. Então vamos acalmar os nossos pensamentos. Vamos sentir a nossa respiração. Vamos nos concentrar em nós mesmos. E nos ligando à espiritualidade amiga, nos ligando a Jesus e a Deus Pai, para agradecer esse momento, essa manhã linda de domingo. Pedir que abra o nosso entendimento, a nossa mente, e guie também a nossa palestrante, para que possamos absorver da melhor forma possível os conhecimentos que vamos ouvir nesta reunião. Muita luz para todos, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria, que assim seja. Está fechado o seu microfone, Rita. Está com o microfone fechado. Ele fechou sozinho aqui, gente. Edu, você vai admitindo aí, por favor? Você consegue, né? Bom, gente, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça hoje e sempre, cada vez mais. Olha, o tema de hoje, ela é uma parte da oração de São Francisco de Assis, né? É aquela parte em que São Francisco pede a Jesus: ó Mestre, fazei com que eu compreenda mais que ser compreendido. Eu confesso que para mim é um dos exercícios mais difíceis, que é a capacidade do exercício da nossa compreensão. E não é apenas isso, nós também precisamos diminuir a nossa demanda para que o outro nos compreenda, né? Então eu preciso que a minha compreensão sobre o outro, sobre a realidade da vida, dos fatos, dos acontecimentos, seja maior que a minha demanda por compreensão. Olha que coisa difícil, né? Porque são duas tarefas bastante complicadas, porque elas exigem um esforço imenso de todos nós. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Se alguém não estiver vendo ou se não sair, vocês me avisem, por favor. Até porque eu também não domino muito essa ferramenta, tá certo? Estão todos vendo já o início aqui da tela, só para eu ficar mais tranquila? Sim? Ótimo. Sim. Então, eu vou começar com uma frase de Emmanuel que é providencial para esse tema de hoje, que diz assim: na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Olha que lindo isso, né? E eu vou começar nossa palestra entendendo um pouco sobre o significado do que é. O que é a compreensão? É a capacidade que nós temos de entender o significado de algo. Ou seja, é uma condição, é uma característica, é base, né? Para a gente aceitar e respeitar opiniões ou comportamentos alheios. A compreensão, gente, está ligada diretamente à capacidade intelectual e ao conhecimento espiritual de cada um. Então, quando a gente fala sobre compreender e ser compreendido, é algo que desafia a capacidade do ser humano, porque nesse processo da compreensão estão presentes os pensamentos, as imagens, as palavras, as emoções, as sensações.
porque nem todos têm a capacidade de compreender os problemas que são colocados pelas pessoas, não é verdade? E isso pode gerar discórdia, porque é necessário que nós entendamos para que possamos atender ao consolo, ao conselho amoroso, ao chamado de Jesus, reforçado lá por Francisco de Assis. Então, nós precisamos fazer esse exercício que demanda, gente, uma concentração muito grande, uma atenção muito grande, porque ao mesmo tempo que nós precisamos querer compreender, e esse é o primeiro passo, é o nosso primeiro desafio, que eu queira mais compreender o outro do que ser compreendido, e não basta eu querer, a gente tem que perseverar. E como exercícios, nós precisamos estar ciente que a gente vai falhar muitas vezes, né? A doutrina espírita, ela chegou para fazer o homem compreender melhor a sua trajetória aqui na Terra. Os ensinamentos que a doutrina nos traz, chegou para nos ajudar muito com isso, né? Qual é a minha trajetória aqui? Então, os ensinamentos da doutrina levam o indivíduo a compreender que cada ser humano é diferente do outro, seja nas aquisições intelectuais ou na evolução do espírito. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado ao expor as nossas opiniões, porque nem todos possuem conhecimento suficiente ou a evolução espiritual necessária para entender as colocações. Porque essa situação, gente, pode gerar bastante conflito, sim. Existem aí dois componentes que são bastante importantes dentro da compreensão, que é comunicar e escutar. Então, veja bem, saber escutar é de suma importância para compreender, perceber e evoluir intelectual, moral e espiritualmente. Escutar não é ouvir, tem uma diferença aí. Ouvir remete ao sentido da audição. É aquilo que o ouvido da gente capta. Enquanto que escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Então, percebam que existe uma diferença. E aí, o quanto que a gente às vezes perde pela falta de comunicação adequada ou pelas falhas que a gente tem na nossa comunicação, né? Se a gente olhar no mundo, por exemplo, das empresas, né, no mundo organizacional, é considerada a competência em comunicação um quesito fundamental para a gente contratar e reter uma pessoa. Tamanha é a importância na capacidade da comunicação. E no âmbito familiar ou social, uma comunicação que não houve a escolha adequada das palavras ou dos gestos pode gerar ruídos, gerar significados totalmente distorcidos e pode até ocasionar uma ruptura nas relações, não é verdade? Tudo isso porque não houve uma comunicação adequada. Quando vamos examinar depois a nossa conduta e a gente acaba percebendo que nós não compreendemos aquela pessoa, que eu pisei na bola, e agora? Isso faz, às vezes, a gente se sentir muito triste, muito desesperançosos. E aí é que vem a necessidade também de nós compreendermos que estamos exercitando. E como qualquer exercício, nós vamos chegar não arrasando. A gente tem que entender que a gente está exercitando. A gente também tem que nos compreendermos, né? E não ficar só nos punindo. É uma boa oportunidade para a gente ressignificar muitas coisas. Então, comunicar, gente, é mais do que isso. Porque, lembre-se, está envolvido a emoção. A comunicação está envolvido como é que eu interpreto. Qual é o significado que cada um pode dar. E aí, nesse processo de comunicação, tem uma coisa de extrema importância, que é a escuta ativa.
Será que nós temos a escutativa? Saber escutar, isso eu já passei. Quando a gente fala sobre escutar alguém vem nos colocar alguma coisa, o que nós fazemos? A gente já quer dar respostas, né? A gente já quer resolver, a gente já quer dar conselhos. E aí, às vezes, nós acabamos colocando o que nós achamos que é o correto. E aí, atropelamos o sentimento das pessoas. Por isso, eu reforço que a parte da habilidade, né, da comunicação, ela é fundamental. É uma habilidade extremamente importante. Porque escutamos, achamos e falamos sobre a nossa ótica. Mas, gente, os meus óculos não necessariamente servem para o outro. Então, nós precisamos escutar com a intenção de compreender. Nós precisamos falar com a intenção de ser compreendido. E compreender não é julgar o outro por suas atitudes ou por suas ações. Quando nos utilizamos da compreensão, a gente tem a oportunidade de colocar em prática a benevolência com o nosso próximo. E aí nós buscamos sempre entender o que se passa com ele, não expondo os seus problemas, não expondo as suas dificuldades. Então, a compreensão do próximo não é fácil para nenhum de nós. Eu falo que é um exercício que a gente tem que fazer sempre, porque não é fácil. Porque estamos sempre procurando as faltas que nós temos. Então, por isso, muitas vezes, a gente acaba nos tornando aí individualistas e colocando o julgamento à frente da nossa bondade. Quando compreendemos verdadeiramente nosso irmão, nós não o julgamos. A gente procura entender a sua posição, a gente procura entender a situação. E o ideal não é entrarmos em conflito com o outro, não é verdade? Com a opinião do outro. Uma coisa que eu achei bem interessante é observar que Francisco de Assis, quando ele se dirigiu ao Mestre Jesus, ele utiliza o verbo fazer, né? Fazei com que eu compreenda mais que ser compreendido. Então, significa que eu ainda não estou compreendendo. Então, é um esforço destinado a todos nós. E quando nós estamos cientes das nossas limitações, ciente das nossas tarefas de crescimento, a gente precisa sim se dirigir ao Mestre Jesus e pedir a Ele que reforce em nós essa vontade, que reforce em nós a perseverança, de que quando nós não compreendermos a situação, as pessoas, aliás, quantas vezes nós não compreendemos a nós mesmos, não é verdade? Então a gente tem sim que pedir auxílio lá do alto. Me ajuda, meu Deus, para que eu possa compreender e que eu faça isso com maior esforço, com mais potencialidade, com mais força, de uma maneira ampla do que a minha demanda por ter compreendido. E a proposição aqui de Francisco de Assis que ele faz é muito sábia, porque veja bem, o que está dentro da minha capacidade de ação? É a capacidade de eu poder compreender, exercitar em mim a compreensão, ou eu fazer com que o outro me compreenda? Uma coisa é certa, eu não consigo fazer que o outro faça absolutamente nada, muito menos fazer com que ele me compreenda. Então, toda vez que eu coloco as minhas expectativas no outro, querendo que o outro me compreenda, eu posso estar fadada a uma situação de não ter paz. Por quê? Se ele não me compreender, eu vou entrar em desequilíbrio, eu vou ficar triste, eu vou ficar chateada. Enquanto isso, aquela serenidade que eu poderia estar vivenciando sai pela janela, não é verdade? Então, eu acho que a comunicação, você vê como que ela envolve a escuta, os nossos pensamentos, as nossas reações. Às vezes alguém está falando uma batidinha no pé, no chão, uma cruzadinha de braço, uma olhadinha do lado. Tudo isso é comunicação e influencia na interpretação do outro.
não é verdade? Às vezes alguém está falando e alguém faz um gesto, aquilo pode querer dizer muita coisa, e a gente precisa tomar cuidado porque a gente não está muito atento a esses sinais, a esses significados. Uma outra coisa bastante importante é a nossa comunicação empática. Então, compreender, gente, é abrir uma conta bancária emocional e significa realizar uma comunicação empática. Então, escutar com empatia é uma ferramenta muito poderosa, porque ela nos proporciona a informação exata com a qual trabalhar. E isso vai abrir as portas da outra pessoa de forma a ter dela muita sinceridade e até cooperação. Aqui tem uma frase que eu gosto muito: entendendo que tocar a alma humana é tocar em solo sagrado. Porque quando eu compreendo aquela pessoa profundamente, eu ganho créditos na conta bancária emocional dela. Então, é preciso primeiro eu fazer o diagnóstico e depois a prescrição, né? E não o contrário, como a gente já faz habitualmente, ou seja, já quer dar a solução, sem entender de fato, né? Qual foi a causa. Então, vamos dedicar o tempo para compreender com sinceridade, se importando e utilizando a empatia. A gente tem que deixar a nossa autobiografia de lado. Nós temos que aprender a olhar pelo prisma do outro. A gente tem que ser sincero sempre, porque as pessoas reconhecem isso e elas acreditam mais. O tempo que você passa a dedicar, a compreender mais profundamente as pessoas, isso acaba nos rendendo dividendos, que são imensos na hora de uma comunicação sincera. Então, gente, a solução é abrir uma conta emocional bancária que cria aí um intercâmbio entre os corações. Falando um pouco sobre os conhecimentos espíritas, né? Que eu acho que é o momento também de a gente fazer uma reflexão, de procurar compreender com aquilo que a doutrina espírita nos dá. Porque cada um de nós está dentro da sua jornada evolutiva, que foi igualmente criada por Deus. Temos as mesmas oportunidades, temos o nosso livre-arbítrio e fizemos as nossas escolhas, não é verdade? Então, eu acho que é mais do que importante a gente entender que com os ensinamentos da doutrina, nós passamos a priorizar os verdadeiros valores, aqueles que não se trocam, não se compram, não estão sujeitos à barganha, né? Não se destroem, não se extinguem, porque são os valores da alma, que são imperecíveis e que vai nos acompanhar para todo sempre. Então, nossa conduta, que está ligada ao nosso caráter, com certeza vai acabar se irradiando e se comunicando constantemente. E a partir disso, a longo prazo, eu passo instintivamente a confiar ou a desconfiar de você e de suas tentativas de se aproximar de mim. Então, a gente tem sim que ter uma busca pela nossa compreensão. E entender que a finalidade da doutrina espírita é tornar melhor os que a compreendem. Vamos nos esforçar por dar o exemplo e mostremos que, para nós, a doutrina não é uma letra morta. Quando nós começamos a estudar as 5 obras básicas de Kardec, a gente percebe o quanto é fundamental para nós alcançarmos a compreensão da nossa existência. E aí, consequentemente, a gente tem um convívio melhor com os nossos irmãos. A doutrina espírita, ela nos oportuniza tudo isso, né? Então, a gente tem sim que buscar. E é com a compreensão, seguramente, nós vamos ser pessoas melhores. A gente vai ser pessoas mais confiantes, mais otimistas, tolerantes, mais afetuosas. Porque a gente vai ter mais discernimento, a gente vai ter mais lucidez, com mais amor na mente e no coração, mais felizes a partir de agora. Por quê, gente? Simplesmente porque passamos a entender com clareza
é o nosso papel nesse contexto? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui na Terra? Para onde iremos? Essa expressão, diante aí de uma constante repetição no mundo espírita, parece até ter caído na vala comum aí dos automatismos. Mas, gente, entretanto, se ela for bem refletida, detalhadamente decomposta, se a gente submeter a uma cuidadosa análise, o seu resultado realmente vai nos conduzir a raciocínios muito mais, com maior importância para o nosso dia, para as nossas vidas. Passamos a compreender, por exemplo, que o outro, passamos a compreender que o outro, só um minutinho. Então, a gente passa a compreender o outro de uma forma muito transparente, a gente passa a entender que a nossa vida, ela teve um início antes da nossa existência, né? Antes do nosso berço, e que a reencarnação, ela foi precedida através de um planejamento, com a perseverança do nosso livre-arbítrio, cujo item, né, a gente pode manter ou alterar, a gente pode mexer com o nosso livre-arbítrio, mas a gente tem que ter responsabilidade pelas decisões tomadas e, obviamente, pelas consequências. Por isso, não existe o acaso. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a mudança que a gente precisa fazer de comportamento, né? Eu não mudo o outro, eu mudo a mim para que o outro acabe mudando automaticamente. Então, eu é quem mudo. Se nós passamos a compreender que estamos nesse planeta para aprender, para crescer, para progredir intelectual e moralmente, cabe, assim, a gente contribuir para a melhoria aqui da Terra, para o avanço entre os demais mundos habitados, o que se dará com a mudança do nosso comportamento para melhor. Razão pela qual o aperfeiçoamento pessoal deve ser permanente. O Daniel Augusto diz assim: ninguém pode persuadir a outra pessoa a se modificar. Cada um de nós toma conta da porta da mudança, que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Sendo assim, é também passarmos a compreender que após a desencarnação, regressaremos ao mundo espírita, que é a sede da nossa vida verdadeira, da vida permanente, de onde viemos e para onde todos vamos retornar. E com essa compreensão básica, a nossa vida na presente existência terá novas conotações, novos horizontes. Nossos projetos, nossos desejos, as nossas metas serão outras, serão muito mais superiores, mais nobres, refinados, com expressivos resultados e repercussões no campo pessoal e coletivo. E é claro, a nossa vida com certeza será muitíssimo melhor em todos os sentidos. Não é difícil concluir que os valores passarão a ter uma nova escala de prioridade. E isso não significa, em nenhuma hipótese, que também a gente deve descuidar aqui do aspecto material da nossa existência física. O corpo, por exemplo, ele é muito valioso, é um veículo muito valioso, com a qual a gente nós nos movimentamos, né? Então, a gente deve receber os cuidados de sempre, a gente tem que ter uma alimentação selecionada, a gente tem que tentar praticar exercícios físicos, nos distanciarmos dos excessos, das viciações, de toda a ordem. A gente tem que ter repouso, porque também continuará a legítima busca pelo nosso progresso material, que pode sim possibilitar um bem-estar maior, e desde que os meios para alcançá-lo sejam lícitos, né? Não podemos esquecer que cada indivíduo se encontra no seu estágio evolutivo.
as referências que eu usei para a gente conversar hoje foi no livro Missionários da Luz. Tem um livro do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Felizes, né? Que fala, tem um hábito, o hábito 5, fala muito sobre a compreensão. De lá eu também tirei informações bem relevantes que eu compartilhei aqui com vocês. Então, eu espero que esse conteúdo nos convide a derrubar todas as barreiras que nos impedem de olhar profundamente para dentro de nós mesmos e que, aos poucos, vamos introduzindo novas regras que nos permitem dar o primeiro passo para que aprendamos, né, a viver mais felizes e compreendendo mais do que ser compreendido. Eu quero muito agradecer poder ter essa oportunidade de compartilhar com vocês. E de antemão eu já desejo um domingo muito abençoado a todos nós. Muito obrigada e estou à disposição de vocês. Rita, não tenho assim, nenhuma dúvida no que você colocou, sabe? Eu acho que só queria te cumprimentar, porque foi uma exposição, embora eu tenha chegado um pouquinho tarde aqui, porque eu estava numa outra reunião virtual da USE, né? Mas a parte que eu peguei, foi a maior parte, eu gostei muito da sua exposição, sabe? Da forma como você coloca, da forma como você expõe e a mensagem que você transmite, a mensagem de positiva, de otimismo, né? De vamos nos reformar, vamos primeiro cuidar de nós, porque aí poderemos cuidar do próximo e poderemos cuidar, inclusive, da melhoria do planeta, né? Se todos nos melhorando, vamos melhorar também o próximo e vamos, através do exemplo, né? O próximo vai ver que nós estamos melhorando e vai também querer copiar alguma coisa, com certeza, isso já acontece. E também a colocação que você fez, que é importante, que quando nós melhoramos também a condição do planeta. Então, fiquei bastante satisfeito com a sua exposição. Muito obrigada, verdade. Obrigada. Muito bom, viu, Rita? Muito obrigado, realmente foi bastante esclarecedor, a forma que você colocou foi bem tranquila. Acho que essa reflexão, né, da nossa reforma íntima, do autoconhecimento, realmente é a chave, né, para que a gente possa compreender o outro, né? Primeiro a gente tem que se compreender, até das nossas limitações, dos nossos às vezes orgulho, né, que nos fecha, nos blinda. Quando você coloca lá que a gente ouve e já quer dar conselho, né, a gente sempre acha que a gente tem algo a mais do que o outro, né? Então, é a solução, né, Paulo? Legal. Parabéns mesmo. Obrigada, viu, Paulo? Viu, Ritinha? Nessa nossa vivência aqui, né, com nossos netos, nossos filhos, né, compreender a iniciativa deles, né, a posição deles, dos mais jovens, tudo mais, fica um liame assim muito pequeno, né, muito tênue entre você compreender, né, você aceitar algumas atitudes deles e você ter, assim, a capacidade com essa vivência que você diz, assim, né, com essa nossa análise, de dar os limites, né, que eles necessitam hoje, né? E também a gente fica, assim, se questionando, porque dessa nossa atitude também vai depender o que eles vão compreender da vida. Exatamente. Né? É o que eu falei, a gente acaba sendo tão... O nosso caráter vai influenciar o ambiente, não tem como. E isso faz a pessoa refletir também. Então, a gente, às vezes, demanda mais ser compreendido e a gente tem que ter esse olhar para o outro, né? O porquê que ele está agindo assim? De repente, eu é que não estou sabendo me expressar bem, me comunicar bem, não estou fazendo o olhar dele. Então, Você sabe, Rita, o que eu noto, por exemplo, assim, até com os nossos netos, né, com as crianças, tal,
que às vezes a gente quer deles comportamento que cabe a nós ensiná-los, né? Isso irrita a gente. Então, na nossa resposta com eles, a gente vai assim emanando do nosso ser, né, da nossa alma, um certo ressentimento, uma certa prepotência. Eu sou o adulto, você é a criança, né? E esse sentimento, essa criançada sente. E isso causa deles um certo repúdio, né? Então, como é importante, isso tudo que você falou de Francisco de Assis, né? De nós, quando estivermos, né, nessa situação aí de compreensão ou de alguma... Até de revolta, né? A gente às vezes fica revoltado. Seja o que for no nosso dia a dia, quando nós fizermos esse confronto, né, entre duas almas aí, de nós irmos com uma posição realmente humilde, né, de aprendiz, carinhosa, porque assim a nossa ação é melhor recebida, né? Eles recebem com mais, assim, com um olhar também de atenção, eles vão tentar refletir, porque tudo que é imposto a gente não gosta, né? Veja a nossa responsabilidade, né? Eu acho que para nós que estamos aqui gostando de entender a doutrina, querendo ser pessoas melhores, então, quando acontece isso, é uma oportunidade que a gente tem de colocar em prática, né? E aí sim que eu falo muito de exercitar essa compreensão, porque a gente cai muito no julgamento, e não é assim, né? E eu tenho uma responsabilidade gigante sobre isso. Nós que estamos aqui diariamente querendo nos tornar pessoas melhores, a gente tem muito essa responsabilidade. E às vezes nós agimos exatamente o contrário. E aí vem toda aquela reflexão, puxa, por que eu agi assim? Então, olha a nossa responsabilidade, principalmente com os jovens, com as crianças, com os nossos filhos, né? Porque a gente tem uma missão importante, lembrando que eles repetem o nosso modelo. Então, se nós não tivermos um olhar de compreensão, ele vai fazer igual, e a gente vai ver que mundo de conflito. Então, que nós sejamos esse modelo realmente bom, né? Que ele faça ele ter um olhar diferente. Eu acho isso que eu falei no início, é um exercício muito difícil. Se a gente fizer o nosso dia total, então se você podia ter diferente, eu podia ter falado diferente. E às vezes a forma como eu falei surtiu de contrário, porque a minha comunicação não foi muito clara. E aí acaba criando um conflito desnecessário. Por isso eu falo que compreensão e comunicação são duas palavras muito importantes. Se eu não sei comunicar, se eu não sei ouvir, se eu não sei me expressar, eu posso magoar muito uma pessoa. Então, o fato de eu exercitar isso em mim, e eu falo também de diminuir a minha demanda. Eu não preciso as pessoas me compreender, não. É um pouco a sua demanda, vida. Porque você tem que dar a visão do outro. Então, é uma reflexão bastante importante a questão da compreensão. Às vezes a gente acha que está nadando de braçada na compreensão e acaba ganhando inimizades ou causando tristezas e nem percebe isso, né? Então, a compreensão é um exercício que requer uma total dedicação, acompanhado, gente, muito da comunicação e da escuta. São três palavrinhas que estão muito interligadas uma à outra, né? Tá certo, Rita, Licinha. A sua tem uma... coragem foi ótima, viu? Ó, tem uma pergunta no chat aqui, gente, da Miriam. Como compreender uma pessoa que mente bastante? Lembra que não existe uma receita, mas existe a regra. Você não vai mudar essa pessoa. Você tem que mudar o seu jeito de agir com ela. Porque se ela mente e você tem as mesmas ações, as mesmas reações com ela sempre, você não está colaborando para que essa pessoa
deixe de fazer isso. Quando você mudar o seu comportamento, se hoje você compreende que ela mente e não fala nada e não faz nada, você não está ajudando essa pessoa a evoluir. Então, mude a sua atitude para com ela. Não existe receita de bolo. Mas se a gente percebe que alguém está mentindo e você, às vezes, intimidá-la, e não é com palavras, mas é, às vezes, com ações, essa pessoa vai começar a falar, opa, não está adiantando mais eu falar mentira, não estou mais convencendo. Porque é ela que tem que se tocar que ela está mentindo. E para isso acontecer, é você que tem que ditar as regras. É você que tem que mudar o seu jeito de agir com ela. Porque a pergunta é, se você sabe que ela mente todos os dias, o que é que você está fazendo para que ela continue assim? Você está agindo igual? Você está fazendo de conta que você acredita? Ou você está batendo de frente? Então, tem que compreender qual é a forma que você está lidando com essa mentira. E, de repente, você mudando as suas atitudes, as suas falas, com jeito. Porque o como eu falo também tem muita diferença. O como eu reajo tem muita diferença. Então, o como é uma palavra muito importante na nossa vida. Às vezes, a forma como eu falo com alguém, eu elevo ela ou eu destruo ela. Às vezes, eu quero educar uma pessoa, mas a forma, o como eu falei, foi tudo por água abaixo. Então, talvez a reflexão seja mais para você. O que é que eu estou fazendo, estando ciente de que eu sei que essa pessoa mente todas as vezes e o que eu estou fazendo para mudar esse cenário, para ajudar essa pessoa a evoluir? Então, esse é o meu ponto de vista. Não tem uma receita, Miriam. Veja se ajudou. E ainda, desculpa me intrometer, ainda tem uma situação que eu percebi no decorrer do tempo, que às vezes não é mentira, é a verdade da pessoa. A verdade em que sentido você quer dizer? Para ela está sendo verdade. Depende muito da mentira, depende do caso a caso. Para ela é uma verdade. É a forma como ela Ela enxerga. acredita muito que aquilo é extremamente verdadeiro, né? Sim, é a forma Olha como é ela importante a enxerga. nossa missão, né, Neu? Porque quando a pessoa ela está tão habituada, por exemplo, com a mentira, e ela acaba acreditando nessa verdade, né, entre aspas, que ela se convence e convence isso. De novo, como é que a gente faz essa pessoa cair na real? Às vezes, o não, a negação, a virada de costa no sentido bíblico, digamos assim, ajuda essa pessoa a parar e falar, opa, o que está acontecendo comigo? Não está dando mais certo. Ela tem que mudar, ela tem que ter prejuízos para poder entender que aquilo não pode continuar. E a gente é muito responsável por ajudar nessa condução. Porque se eu só bater de frente, se eu só julgar, ou se eu só ficar mostrando o dedo, eu não vou ajudar essa pessoa a mudar esse jeito de ser. Às vezes ela está muito obsediada, ela não enxerga mesmo. Para ela é verdade absoluta. E o nosso papel aí da compreensão é extremamente importante, né? É esse o nosso desafio. Será que eu já retruco logo em seguida, já taco o dedo na cara dizendo que você mentiu, você está errado? Ou eu vou abordar o como eu vou fazer, vai ter que ter um resultado melhor. É um trabalho bastante difícil, não é fácil, mas a gente que tem fé, a gente que está aqui procurando ser pessoas melhores, a gente tem que ter esse olhar da compreensão. A gente tem que abrir aqui a escutativa. Né? Tem uma fala que diz assim, ó, tudo que eu estou falando está entrando por um ouvido e saindo por outro, porque a pessoa não está escutando de fato o que você está falando. E por que ela não está escutando? De repente eu não estou sendo clara na informação que eu gostaria de passar. Então, por isso é importante fazer a pessoa te escutar, fazer ela raciocinar em cima do que você está falando para ela. Ela tem que processar essa informação, tem que fazer sentido para ela. Quando faz sentido para a gente o que alguém está nos passando, a coisa muda. É como se fosse um estalo para a vida da pessoa. Já aconteceu isso comigo, com certeza com algum de vocês,
E aí a gente tem que ter a capacidade de reconhecer que eu não estava agindo bem, que eu não fiz o meu papel, nos perdoarmos porque eu estou aprendendo e aí partir para aquilo, o nosso objetivo. Então, nós seres humanos somos pessoas que nos desafiamos e somos desafiados constantemente. Por isso que a compreensão, ela cabe em vários aspectos da nossa vida, em muitos lugares. Lembrando do trio, compreender, comunicar e escutar. Gente, esse trio é fantástico para nos ajudar. A gente tem que pensar muito nisso. Obrigada, viu, Miriam? Obrigada, Nilcione, aí pela troca de ideias. Ô, Rita, e o quanto é importante, né, nós estudarmos, nós nos compreendermos, para que a gente possa ser essa luz aí, né? Essa luz tem que ser para nós primeiro, né? E para depois a gente poder fazer esse trabalho, né? Que é isso mesmo, pode Vera. ajudar tanta gente. Tanta né? gente, E nos é ajudar. olha a nossa responsabilidade, né? O que eu falo. Exatamente. Mas olha, muito lindo tudo. Essa palestra foi maravilhosa hoje para todos nós aqui. Muito obrigada, Obrigada, viu? Parabéns para você. mesmo. Obrigada. Olha, gente, então agora é com vocês. Então, vamos passar as vibrações. Eu convido a todos para que, se possível, fechem os olhos nesse momento. E vamos nos imaginar de mãos dadas com os nossos protetores, abrindo uma grande roda ao redor do nosso querido planeta. Imaginar nesse momento nossa querida Mãe Maria chegando até nós e cobrindo com seu manto essa nossa querida casa, como se fosse um abraço materno que compreende, que aconchega, que descansa, mas que sobretudo educa e nos ajuda a seguir em frente. Imaginar que desse coração tão perfeito saia um facho de luz, levando todo esse amor até os cantos mais escuros, mais desprovidos de esperança, de amor, de compreensão, fazendo com que todos nesse momento possam acender a chama no seu coração, a chama que desperta para os verdadeiros valores da alma. Imaginar que essa luz adentre todos os hospitais, acalentando. Procure e ache todos aqueles que sentem fome, que sentem medo, que estão à beira de cometer um suicídio, aqueles que se sentem abandonados, que estão entregues aos vícios destruidores de todas as formas. Que todos nesse momento possam se sentir abraçados e acolhidos, sentir verdadeiramente o amor que necessitam para começar a sua transformação. Vamos imaginar agora o nosso querido Brasil, em todo o seu contorno iluminado, abraçado por esse amor infinito de mãe, e imaginar que esse amor possa adentrar nos corações de todos os governantes, para que possam entender o verdadeiro papel de estarem nessa posição, que possam poder enxergar o quanto podem ser úteis, o quanto pode melhorar a vida de milhões, e que possam, assim, começar também na mudança de que são
capazes de poder comandar. Vamos imaginar a nossa querida cidade toda iluminada por esse amor. E a nossa casa, nossa escola, também toda iluminada. Que o seu prédio físico seja todo limpo, todo harmonizado, mas que o hospital que se encontra ali perto possa receber um tratamento de amor e que todos os que se encontram ali em recuperação possam se sentir aliviados, se sentir felizes em recuperação e cientes de que a vida para todos eles continua e que o recomeço será bem melhor, bem mais cheio de força para seguir em frente. Por fim, vamos imaginar as nossas casas agora sendo abraçadas e que nós possamos nos sentir agora abraçados também, envolvidos nesse amor materno, que possamos ter força, nos sentir revigorados para seguir em frente e que possamos também saber do que somos capazes e do quanto podemos melhorar as nossas vidas e as vidas de todos que se encontram em nosso convívio. Pai, eu vos agradeço muito por esse momento e que essas vibrações possam se perpetuar na mente e no coração de cada um, podendo assim também ser uma alavanca de transformação desse nosso querido planeta. Assim seja. Vamos agora, então, mantendo os nossos olhos fechados, nos sentando comodamente. Vamos agora fazer um relaxamento, um breve relaxamento, para que a gente possa, em harmonia, receber todo o passe, todas as vibrações do passe para nos recompor. Então vamos nesse momento, inspirando, trazendo para dentro de nós toda essa harmonia que foi deixada em nossos lares nesse momento. Vamos inspirando profundamente. E vamos expirando pela boca. Mais uma vez, vamos sentindo esse bem-estar nos envolvendo intimamente. Vamos inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Vamos sentindo uma energia muito gostosa, equilibrada, cheia de esperança, cheia de paz. Vamos sentindo ela nos envolver os nossos pés, subindo pelas nossas pernas, abraçando o nosso quadril, envolvendo completamente todos os nossos órgãos internos, equilibrando-os, trazendo luz, saúde. Vamos sentindo essas energias nos abraçar, envolver as nossas costas, tocar a nossa coluna levemente, nos acalmando ainda mais. Vamos sentindo essas energias irradiando pelos nossos braços, acolhendo as nossas mãos, tocando cada dedo nosso. Vamos sentindo essas energias envolver o nosso pescoço, envolver o nosso rosto, trazendo paz, serenidade, luz, envolvendo todo o nosso couro cabeludo,
E assim, sentindo todo o nosso corpo equilibrado, iluminado, vamos, através dos nossos pensamentos, da nossa mente, procurando um lugar na natureza, um campo de girassóis, num dia de sol, de uma temperatura amena. Vamos chegando a esse paraíso preparado para cada um de nós. Vamos sentindo que esses girassóis olhem para nós, se incomodem conosco, nos compreendam, e irradie sobre nós energias puras que nos acolhem nesse momento, nos envolvendo, nos trazendo tranquilidade, força, luz, esperança, diante de tanta beleza. Vamos nos acomodando nesse lugar, vamos trazendo a esse ambiente os nossos familiares, principalmente aqueles que mais necessitam do nosso carinho, aqueles a quem nós queremos compreender, que eles estejam presentes nesse ambiente de luz, de esperança, de paz. Que também estejam presentes nesse momento de paz, as nossas águas que deixamos, que estão nos nossos lares, que também sejam acolhidas, que derramem sobre a nossa água o alimento espiritual que nós precisamos. Então vamos pedindo que a espiritualidade nos abençoe com essa transmissão de energia, que é o paz. Muita luz a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Estamos chegando ao final da nossa proveitosa reunião, ainda com os pensamentos ao alto, ligado aos mentores espirituais que nos acompanharam nessa reunião. Vamos agradecer a Deus Pai, Deus Mãe, pelas nossas vidas, por todos os aprendizados, por tudo que faz parte dela. Que o que ouvimos aqui hoje de conhecimento se transforme em ensinamento, que se grave na nossa mente, principalmente no nosso coração, nos transformando aos poucos diante dos irmãos como bons ouvintes e compreendendo, como diz Francisco de Assis, compreendendo mais do que sendo compreendido. Uma boa semana a todos, muita luz, graças a Deus, graças a Jesus, graças a nossa Mãe Maria. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Bom domingo a todos, viu? Bom domingo.